Terminou Cruzeiro 1 a 0 em cima do Vasco. Perdemos mais um jogo no Campeonato Brasileiro e mais um jogo que a gente julga como ganhável. O Vasco até teve oportunidades para marcar, para vencer a partida, mas faltou ao Vasco vontade de ser protagonista no Campeonato Brasileiro para sair vencedor. O Vasco, os jogadores do Vasco, em muitos momentos se inferiorizam mediante aos seus adversários. Não sei o que acontece, mas o Vasco, em muitos momentos, que pode ser realmente o protagonista da partida, prefere se esconder. O Vasco tem um problema crônico, que é do técnico Fábio Carille. O Vasco não sabe marcar pressão, o Vasco não marca pressão, o Vasco dá muita liberdade para seus adversários trabalharem a bola com tranquilidade, saindo do campo de defesa até chegar ao campo de ataque. E por mais que o Vasco tenha feito um jogo hoje melhor do que o Cruzeiro, teve mais oportunidades de gol, conseguiu ter mais situações realmente assim, onde o Vasco se colocava no campo de ataque, trabalhava melhor a bola, o Vasco perde a partida por um erro de marcação, cara. Que acontece em todo jogo do Vasco. A defesa do Vasco, assim, é muito ruim. Essa é a verdade. Hoje até o Lucas Freitas e o João Vitor fizeram um jogo ok. Se bem que o João Vitor poderia ter impedido aquele gol levado pelo Vasco. Jogada muito clara que ele deixa o Wanderson chegar na linha de fundo, que ele não poderia ter deixado. Tira o espaço ali dele. Você não pode deixar o jogador fazer o cruzamento. Mas o gol surge justamente um erro do Paulo Henrique, que dorme na jogada, não vê o Wanderson em condição legal nas costas dele, e por mais que era uma bola que o Vasco estava pressionando, e que eu acho até que foi mais um chutão do que um lançamento, quando entrou, já era, pegou a defesa do Vasco completamente desprevenida, desguarnecida, em situação de 1 contra 1. E aí você tem o João Vitor sendo permissivo na jogada contra o Wanderson no 1 contra 1. Você tem o Lucas Freitas não conseguindo afastar aquela bola. Nunca aquela bola pode passar no meio das pernas de um zagueiro. E depois você tem o Vitor Luiz. Vitor Luiz, que é um jogador que eu me pergunto por que renovou com o Vasco. Hoje ele até fez um jogo honesto. Mas quando eu falo honesto, cara, pro Vitor Luiz a gente não vai esperar uma grande atuação. Poderia ter feito um gol, mas peca demais o Vitor Luiz em domínio, em coisa básica do futebol. Um time que quer brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro não pode ter o Vitor Luiz como lateral esquerdo reserva. Sabe qual é o problema? Porque o Lucas Piton não vai jogar todos os jogos. O Piton que já não é excelente. E aí você tem o Vitor Luiz que, pô, é abaixo. Abaixo do abaixo. Não sabe cruzar. Tem medo de atacar. Não articula jogadas. Hoje a gente viu vários momentos que o Nuno quer algum jogador para trabalhar com ele, faltando jogadores. E aí o jogo começa com o Cruzeiro marcando pressão, o Vasco hoje com uma postura diferente, tentando sair trocando passe de trás, mas a gente sabe que a saída de bola do Vasco é problemática. O Cruzeiro apertava e o Vasco era obrigado em muitos momentos a dar o chutão, ou perdia essa bola para o time do Cruzeiro, mas o Vasco conseguia ser muito perigoso quando conseguia quebrar essa primeira marcação do Cruzeiro. Ou em uma bola quebrada na frente para um dos jogadores escorar e o Vasco ganhar a segunda bola, ou em momentos que o Vasco conseguia escapar dessa marcação-pressão, quando o Vasco tinha o campo pela frente com o Coutinho, com o Nuno, com o Ryan, com o Paulo Henrique, com esses jogadores que sabem ter um trato melhor com a bola próximo do gol, o Vasco era perigoso. O Vasco teve assim uma bola que a gente fala que seria gol. O Ryan, que cruza muito bem, tem mostrado isso assim como uma das armas no seu arsenal, né? O Ryan cruzou muito bem aquela bola para o Felipe Coutinho, e o Coutinho tem essa característica de pisar na área, faz um cabeceio perfeito. Não tem o que a gente falar do cabeceio do Coutinho. Coutinho tira do Cássio, cabeceia no canto, forte, alto, e o Cássio faz uma defesaça. É outra coisa que acontece. O Cássio falha contra todo mundo, chega contra o Vasco, fecha o gol. E aí é impossível fazer gol no cara. E aí ele vai lá e faz uma defesaça. No outro lance, o Paulo Henrique ganha a jogada, dá uma caneta no defensor do Cruzeiro, sai cara a cara contra o Cássio e o Cássio faz outra defesaça. E ainda para completar, no final do primeiro tempo, o Vasco ainda perde a chance de gol clara com o Hugo Moura, que bate a bola que fica travada no zagueiro e o Cássio faz mais uma grande defesa. O Cruzeiro tentava chegar com cruzamentos, mas não era perigoso. O Cruzeiro não era perigoso no primeiro tempo. Teve um gol anulado, mas de jogada de cruzamento, de bate-rebate na área. O Cruzeiro não era perigoso. O Vasco, quando tinha posse de bola, tinha jogadores mais qualificados que conseguiam trabalhar melhor ela no campo de ataque. Então o placar justo para o primeiro tempo era pelo menos 1 a 0 Vasco em cima do Cruzeiro. O Vasco foi melhor do que o Cruzeiro. O jogo volta para o segundo tempo e aí vai a minha cobrança sobre o técnico Fábio Carille. O Vasco era melhor que o Cruzeiro, tem um time melhor tecnicamente, tem um time mais organizado no momento do que o Cruzeiro, e o Vasco se omite da partida. O Vasco se omite de marcar pressão, de pressionar o seu adversário, de querer ter a posse de bola no campo de ataque, de mostrar que quer vencer a partida. O Vasco se omitiu hoje. E aí entrega a bola para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai chegando de um lado para o outro, até que sai o gol do Cruzeiro, uma jogada de erro, de falha de marcação do time do Vasco, gol do Christian. O Cruzeiro, como volta a falar, não criou nenhuma situação clara de gol, pelo menos que eu me lembre aqui agora. Mas mesmo assim, é o vencedor da partida, por mais que o Vasco tenha criado jogadas mais trabalhadas do que o Cruzeiro.
E muito vai dessa omissão do Vasco de assumir realmente a partida. Ô, Cruzeiro, meu time é melhor do que o seu. Você vai marcar lá atrás, eu vou me impor, vou recuperar a segunda bola. Eu vou jogar com a melinha lá em cima. Eu vou te espremer no teu campo. Perdi a bola, vou correr, vou pressionar e vou recuperar. O Vasco não pode ser permissivo como foi hoje pro Cruzeiro. E aí a gente tem um jogo dificílimo agora contra o Palmeiras. E é assim, de novo, o Vasco não pode ser permissivo. O Vasco não pode entrar com medo do Palmeiras. Tem que jogar o jogo, cara. Tecnicamente, o nosso time não é essa inferioridade toda para esses adversários. Hoje era melhor do que o do Cruzeiro. Contra o Palmeiras, o time do Palmeiras é bom, mas, porra, dá pro Vasco jogar e tentar ganhar. Chama o protagonismo pra si. Opa, calma, eu sou o Vasco da Gama. Não pode ser covarde, omisso e medroso, porque senão as coisas não dão certo. Depois que o Vasco leva o gol, o Vasco até tem uma situação com o Vitor Luiz, no qual ele finaliza, o Cássio faz uma boa defesa. E tem um ponto positivo hoje, o Lloyd Augusto entrou muito bem na partida, conseguindo vencer os duelos, mostrando mais raça, mais velocidade, mais vontade, e é algo que estava faltando a gente ver nele, que era o drible. Hoje o Lloyd conseguiu driblar, conseguiu passar da marcação em algumas vezes. Faltou caprichar um pouco mais nos cruzamentos, faltou ter mais pessoas próximas ali do Lloyd, para ele trabalhar melhor a posse, mas é esse Lloyd Augusto que foi contratado pelo Vasco. Não é esse pereba que não sabe dominar uma bola, como as pessoas vêm falando aos quatro ventos. Como, por exemplo, o Euriquinho foi dar entrevista falando que foi esquema para contratar o Lloyd. Cara, Euriquinho, você não entende nada de futebol. Primeiro isso, você não entende nada de futebol. E não é nem defendendo o Pedrinho, mas você não entende nada de futebol. Para você uma bola é quadrada, cara. Você não estuda sobre tática, você não estuda sobre análise de desempenho, você não busca se especializar em área nenhuma de futebol e você nem conhece o Lloyd. Você não conhece nem os jogadores que o Vasco contrata ou que deixam de contratar. Você não busca informação. E aí o Euriquinho falou, não, tiveram influenciadores que o Vasco meio que pagou para falar bem do Lloyd, de outros jogadores. Cara, pelo amor de Deus. Pô, parece até às vezes que sabe que é sacanagem. Uma pessoa que não entende nada querer falar de outro que entende sobre o assunto. Mas é só um desabafo, seguindo aí falando sobre o jogo. Vamos ver como é que foi aí a vitória do Cruzeiro em cima do Vasco, infelizmente. Vamos ver como é que foi essa vitória do Cruzeiro em cima do Vasco, 1 a 0, cara. Dava pro Vasco ter obtido um resultado melhor nessa partida. Começou com esse chute aí fraco do Caio Jorge, né? O jogo começou equilibrado, os dois times tentando, né, mandar no jogo, mas nenhum dos dois conseguindo. Teve essa primeira boa bola, cruzamento do Nuno, bom de esquerda. O Verratti cabeceia pra cima, né? Foi uma das poucas chances que o Verratti teve de cabecear, mas a bola estava distante do gol, ele não conseguiu dar direção a esse cabeceio. Tentativa de jogada do Cruzeiro, mas bola aí batida muito para longe do Matheus Pereira, né? O Vasco até estava com a marcação boa, a gente pode dizer. O Vasco não estava marcando mal. Teve esse lance aí que o João Vitor, sem fazer pênalti, vai no ombro do Caio Jorge. Hoje o Lucas Freitas e o João Vitor fizeram a partida boa, cara. Não estavam jogando mal. Não jogaram mal os dois. O Vasco não sofreu grandes oportunidades ali. Cara, essa bola aqui é um pecado, pelo amor de Deus. O Cássio franga contra todo mundo. Chega contra o Vasco e ele quer dar vida, cara. É inacreditável. Olha essa bola que ele pega do Felipe Coutinho. Assim, eu já tava comemorando o gol. Você em casa já tava comemorando o gol. E aqui, eu quero destacar nessa jogada do Vasco. O Coutinho pisando na área, o Nuno na área, o Verratti na área. Você tem aqui um outro jogador do Vasco que eu não tô conseguindo identificar também pisando na área, o Vitor Luiz. E o Ryan fazendo um cruzamento muito bem feito. O Ryan cruza bem. É uma das boas armas do Ryan. Mais uma tentativa de chute do Vasco. O Ryan, essa bola desvia, né, no jogador do Cruzeiro, vai para fora. Mas era um Vasco que merecia um resultado melhor hoje contra o Cruzeiro. Jogou para isso. Essa bola o Lucas Freitas cabeceia no próprio braço, né? Eu percebi que o Vasco tentou muito essas jogadas pro Lucas Freitas no segundo pau, mas não entraram. Carrinho aí do Jair na bola. O Jair é um jogador que a gente sabe que tem mais bola pra jogar, mas falta intensidade no jogo do Jair, cara. O futebol também é sem bola. Aí o gol anulado do Cruzeiro, muito bem anulado, né? Mas aqui era uma falha da defesa do Vasco. O Christian não pode subir no meio da zaga do Vasco, pelo amor de Deus. Cruzamento do Fagner, o Christian agride, né, a bola. O Lucas Freitas dorme, olha aí. Deixa essa bola passar por ele sem tempo de bola. Mas tava impedido. Esse não sei que sacanagem do Cássio, né, cara? Pelo amor de Deus, o Paulo Henrique tirou bem do goleiro. Olha só, o Paulo Henrique tirou bem do Cássio, cara. Tudo bem, ele poderia ter tentado aqui tocar no Coutinho, tava livre. Mas ele bateu bem. E o Cássio vai lá e faz uma grande defesa novamente. Depois a bola do Nuno fica estourada. Essa bola é no cantinho do Paulo Henrique. Mas o Cássio é muito alto, né? Tem muita essa envergadura, olha aí. Por esse ângulo aqui fica
Melhor ainda a defesa do Cássio. Tentativa do Matheus Pereira, a bola vai por cima. Mas é isso, cara. O Vasco no primeiro tempo teve pelo menos umas 3 grandes oportunidades, que ainda vai ter mais uma com o Hugo Moura. E o Vasco poderia ter saído vencedor já na primeira etapa, mas o Vasco não faz o gol. Lancei de falta em cima do Ryan. O Ryan precisa ser mais bem explorado, cara. Eu tenho certeza que o Ryan, quando o Vasco tiver a personalidade para jogar mais no campo de ataque, colocar mais o Ryan no contexto da partida, ele vai render muito mais. Cruzamento do Coutinho pro João Vitor, que é aquilo que eu já falei do João Vitor, cara. Ele até ganha essas bolas no alto, mas ele não consegue dar direção no cabeceio. O torcedor do Vasco que marcou presença, né, mais uma vez. Assim, é impressionante a torcida do Vasco, cara. O jogo fora do Rio de Janeiro, a quantidade hoje de vascaínos gigantesca. Falta do Christian em cima do Vitor Luiz. Bola perigosa do Cruzeiro na área, mas o Caio Jorge chuta, né? O Lucas Freitas, chutou a barriga do Lucas Freitas. O Cruzeiro tava tentando ser perigoso nessa arma aí, cara. Cruzamentos pra área. Tentar balançar a defesa do Vasco nos cruzamentos. Falta em cima do Ryan. Olha essa chance do Hugo Moura. Tem que fazer o gol, Hugo Moura. Afunda o goleiro, cara. Não bate de chapa essa bola. Bate na cara dela, afunda o goleiro, Hugo Moura. Porra, tava em condição legal. Então, o primeiro tempo do Vasco foi bem melhor do que o do Cruzeiro, porque o Vasco teve 3 grandes oportunidades de gol. O Cruzeiro não teve, assim, nenhuma grande chance. Teve o lance do gol impedido. Eu esperava um Vasco no segundo tempo com a postura realmente para tentar colocar o Cruzeiro contra o seu campo de defesa para buscar o gol, sentindo o melhor momento ali na partida. Mas o Vasco não consegue fazer isso, né? É inacreditável. O Vasco não chama o protagonismo do jogo para si. É claro, tem muito dedo do Fábio Carille. Eu volto a culpar o Fábio Carille porque o Vasco tem muita dificuldade de marcar pressão. Hoje no futebol, um time que não marca pressão não dá certo. Aqui uma falta clara que sofrida pelo Vitor Luiz. Olha isso aí. O Christian pega a bola, pega o Vitor Luiz, olha aqui, ele vai empurrar por trás, vai pegar por baixo a bola e Vitor Luiz e o Klein, né, o árbitro do jogo de hoje, assim, uma atuação ridícula da arbitragem mais uma vez, deixando de marcar várias faltas pro Vasco, os acréscimos dele escrotos, né, o time do Cruzeiro toda hora parando, caindo, e ele chega a dar 6 minutos de acréscimo, depois dá mais um minuto, mas que o jogo nem rola, e aí o gol que o Vasco leva, assim, é inacreditável, cara. Como o Christian aparece sozinho, o Vitor Luiz dorme, o Lucas Freitas dorme. Os caras marcam a bola, não marcam um jogador. Olha isso. E aí o gol do Cruzeiro. Uma jogada que o João Vitor... Olha aqui, dava pro João Vitor ter tirado mais o espaço do Wanderson. Tira o espaço dele, até porque já tem aqui o Paulo Henrique na cobertura, caso ele corte pra dentro. O João Vitor é um zagueiro rápido. Olha o gol bobo que o Vasco leva, cara. Passa no meio das pernas do Lucas Freitas lá. Pelo amor de Deus, sabe? É o Vasco deixando de conquistar, às vezes 1 ponto, 3 pontos que poderia ter saído vencedor desse confronto, o Vasco deixa de conquistar. Por bobeira, cara. Pô, jogada nojenta aqui do Matheus Pereira que eu falo, cara. E aí, chega na hora, o árbitro não repõe a altura. O cara perde na bola, cai em cima da bola e fica fingindo que tá com dor, cara. É por isso que o futebol brasileiro nunca vai pra frente. Mais uma falta do Cruzeiro em cima do Garré. Depois o Vidalba chuta essa bola com o jogo já parado. Isso aqui é cartão amarelo, mas o juiz é permissivo. Olha isso. Ele viu que o jogo tava parado e bicou a bola. Mas a gente tem um juiz que é permissivo, né, cara? O Garré e o Lloyd hoje entraram bem na partida. Tentativa de chute do Felipe Coutinho. Acho que ele poderia ter trabalhado aquele passe no Paulo Henrique, né? Mas teve boas condições de bater. Bateu, mas... sem direção. Eu acho até que o Coutinho cresce mais no jogo depois que o Vasco leva o gol. E aí também os lances de faltas bobas. É impressionante como o Paulinho chega atrasado nas jogadas, cara. O Paulinho dá dinâmica ao meio de campo e tudo mais, mas ele chega atrasado em toda a jogada de marcação, Paulinho. E aí a grande chance do Vasco no segundo tempo, Vitor Luiz bate bem na bola, né? Mas o Cássio estava bem posicionado e fez uma boa defesa. De chance de gol, o Cruzeiro teve uma na partida que fez, que foi uma chance muito clara, né? O Christian debaixo ali do gol. O Vasco teve aí pelo menos umas 4 boas chances de marcar o gol, mas não conseguiu marcar em nenhuma dessas vezes. O Vasco levou mais perigo, trabalhava a bola com mais perigo no setor de ataque, mas perdemos o jogo. E o Cássio no chão de novo.
E foi isso, cara. Derrota do Vasco, infelizmente. Falando sobre a partida individual dos jogadores, o Léo Jardim não foi exigido, até tentou sair jogando mais por baixo hoje, não rifou tanto a bola, que já me agrada mais. O Paulo Henrique fez um bom jogo, mas deu vacilo no gol que o Vasco leva. O João Vitor e o Lucas Freitas fizeram um bom jogo, mas eu acho que no lance do gol eles poderiam ter sido menos permissivos ali ao time do Cruzeiro. O Vitor Luiz fez um jogo ali, a gente já sabe que não pode esperar muita coisa, mas não chegou a comprometer assim o Vitor Luiz, mas também não acrescentou tanto. O Vasco precisa de outro lateral esquerdo reserva que seja melhor do que isso. O Hugo Moura fez um bom jogo. O Jair fez um jogo bem mais ou menos, né? O Paulinho até entrou bem, depois dando dinâmica no time no lugar do Jair. O Felipe Coutinho fez um jogo onde teve algumas boas movimentações, mas a gente sempre espera muito mais do que isso do Felipe Coutinho. Hoje o Nuno fez um jogo também um pouco mais apagado do que em outras partidas, mas participou bem quando teve a bola, né? Quando tinha jogadores próximos dele, ele tentou criar jogadas, situações. O Ryan fez ali um bom jogo, poderia ter dado uma assistência, mas também falta pro Ryan buscar mais essa bola e partir de frente pro gol. Sinto o Ryan muitas vezes recebendo essa bola de costa, de frente. Eu acho que ele é mais perigoso. A gente teve um Verratti muito isolado lá na frente, pouco participativo também no jogo de hoje. Um Lloyd que entrou bem no jogo. Lloyd entrou participando bem, o Garré também entrou participando bem no jogo de hoje do Vasco. O Alex Teixeira praticamente não tocou na bola. E foi isso, derrota do Vasco pro Cruzeiro, infelizmente.